10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Hino 87, cantor cristão. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. O grande horror da escuridão apavorou a multidão. Rasgado o véu, lhe fez saber que terminou o seu sofrer. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Se foi por mim, pra me salvar, para eu enfim no céu morar. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Amém.
Graças, paz, irmãos, Deus abençoe você nesse dia. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que tem em Gálatas 1, de 3 em diante. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na Tua presença, ó Deus, te agradecendo, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, te agradecendo por tudo que até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado, Pai de amor, venho te pedir, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, que porventura venhamos cometer diante do Senhor, até sem percebermos, ó Deus. Nos ajuda, meu Deus, a buscar a santidade, nos ajuda a não viver pecando contra o Senhor. É tempo, meu Deus, da gente renunciar o pecado, é tempo da gente renunciar às coisas mundanas. O Senhor, meu Deus, quer que o povo, meu Deus, se lembre que o Senhor é um Deus, que o Senhor existe, que o Senhor está vivo. E muitos, meu Deus, estavam entregues às suas paixões. O mundo parou, meu Deus, o mundo parou em tudo, no trabalho, no dia a dia, nas diversões das pessoas, para que as pessoas, meu Deus, possam um pouco refletir. O que nós estamos fazendo nesse mundo, o que nós fizemos por alguém nesse mundo. Sabemos, ó Deus, que tem muitas pessoas no dia de hoje, Pai, precisando, Pai, da Tua mão poderosa, de um socorro, meu Deus. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, aquele que a gente não pode ajudar, ó Pai. Onde a gente não pode chegar, mas a Tua palavra pode chegar a essa pessoa. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas precisam ainda conhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, para salvar as suas almas, meu Deus, para que tenham uma vida eterna, Pai, contigo, para que vá para o paraíso, ó Deus. Nós não queremos, meu Deus, ir para o Hades, ó Pai. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, nossos familiares, nossos parentes dos nossos irmãos em Cristo, a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, destapa o seu ouvido e o seu entendimento, ó Deus, para que eles possam compreender o que é a palavra do Senhor, meu Deus, o que os cristãos andam falando por aí, ó Deus. É tempo, meu Deus, da gente renunciar a tudo, ó Deus, e buscar mais ao Senhor. Muitas pessoas têm carros, têm cavalos, têm castelo, têm dinheiro, têm tanto poder, ó Deus. Mas esse poder não é nada diante dessa pandemia que estamos vivendo. É um tempo difícil, muito difícil, meu Deus, tempo de dores, de refletir, ó Deus. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão acamados. Vá no leito de hospital agora, meu Deus, e vá curando. Em nome de Jesus, as pessoas, ó Deus, tantas pessoas, até crianças, meu Deus, a gente está vendo que esse vírus está pegando, ó Deus. Ajuda, meu Pai. Vá lá, meu Deus, fazer o que nós não podemos fazer. Nem os médicos, nem os medicamentos. Só o Senhor é a cura, meu Deus, para essa nação, para as outras nações também, meu Deus. Se o Senhor não quiser, o remédio não faz efeito, ó Pai. Eu já fui uma prova disso, meu Deus. Fiquei uma semana, uma vez internada. Quando eu comecei a clamar de noite pelo Senhor, nas madrugadas, meu Deus, era onde mais batia a falta de ar, quando eu estive internada com pneumonia. Clamei ao Senhor, comecei a clamar, pedi ao Senhor que os medicamentos fizessem efeito sobre esse corpo, porque nós viemos do pó e ao pó retornaremos, ó Deus. Então eu te peço, Pai, tem tantos parentes dos nossos irmãos queridos que estão enfermos, tem tanto pedido de oração, meu Deus, no grupo de oração, mulheres guerreiras de oração, tem tantos pedidos de oração, meu Deus, no Mulheres Rubis, meu Deus, porque somos preciosas ao Senhor, ó Deus, mas também precisamos, meu Deus, do Teu poder, para que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, nos ensina a orar, Pai, não sei nem orar a Ti, ó Deus,
Mas eu te clamo, meu Deus, neste dia de hoje, que o Senhor visita essas pessoas que estão tão doentes, que o Senhor possa estar ajudando-os em nome de Jesus. Tira, meu Deus, essa aflição dos familiares, tira essa aflição do mundo, ó Deus. O Senhor pode, meu Deus, o Senhor pode curar, ó Deus. O Senhor pode dar uma ordem tua, meu Deus, aos teus anjos, e tudo estará mudado, ó Pai. Basta o Senhor tocar, basta o teu poder, meu Deus, para esse vírus ser disseminado da face da terra. Mas que as pessoas compreendam o que o Senhor quer falar, que o Senhor está voltando, que Jesus Cristo já está em pé diante do trono do Senhor, meu Deus, com as suas vestes brancas mais linda, mais limpa, esperando que o Senhor dê a ordem para ele vir buscar a igreja do Senhor. Mas nós ainda não estamos preparados, precisamos, meu Deus, nos voltar para Ti, precisamos domar a nossa carne, para que ela não venha se rebelar contra o Espírito Santo do Senhor. Nos ensina, meu Deus, a ajudar aos outros, meu Deus. Se nós tivéssemos condições, meu Deus, nós ajudaríamos mais, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor tem condição de ajudar essas pessoas. Do Senhor tocar naquele que tem muito, para dar uma cesta básica para aquele que está precisando, que está passando fome. Sim. Ajuda, meu Deus. Ajuda os filhos do Senhor, meu Deus. Ajuda os dizimistas da casa do Senhor. Abençoa, Pai, aquele que tem devolvido um pouquinho a casa do Senhor. Abençoa, meu Deus, aquele que não pode também, que está precisando do emprego, ó Deus. Quanta gente desempregada, meu Deus, agora, nesse minuto, nesse tempo que nós estamos vivendo. Cobre com teu poder, meu Deus. Abre porta de emprego para essas pessoas, assim que passar esse lockdown, meu Deus. Ajuda, meu Deus, que esse vírus seja repreendido pelo teu poder. Ajuda, meu Deus, os meus irmãos em Cristo que tenham fé, que tenham força, para estarmos intercedendo uns pelos outros. Busca, meu Deus, aquele que o Senhor quer resgatar ainda, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer que aceite o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Ajuda os nossos vizinhos da esquerda, da direita, atrás das nossas casas, na frente, que eles possam, meu Deus, ver o teu poder, que eles possam aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Liberta eles, meu Deus, de todas as coisas carnais, porque eles não sabem, meu Deus, que estão fazendo mal para o seu próprio corpo. É bênção que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque aqui podemos compartilhar da palavra do Senhor. Gostaríamos de estar compartilhando com os irmãos essa palavra sobre o seguinte conceito, o seguinte tema: o conceito do ex. O conceito do ex. Leio Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra de Deus que vem ao nosso coração. E o tema é o conceito do eis. O prefixo eis, antes de uma palavra, tem origem latina e exprime a ideia de separação daquilo que não é mais, de afastamento. Assim, o substantivo que segue indica que alguém foi, mas já não é. Por exemplo, ex-aluno, ex-colega, ex-cônjuge, ex-chefe, ex-cunhado, ex-presidente, ex-funcionário, ex-viciado, ex-goleiro, ex-juiz, ex-namorado, ex-noivo e assim por diante. Aquilo que a pessoa já não é. E nesse sermão, o conceito do ex, a minha intenção, amados, é identificar o tratamento que Deus nos dá pela Bíblia. Porque perante a sociedade, é isso que a gente vê. A sociedade nos coloca um ex. Mas e Deus, como nos trata? Essa é a minha intenção com este sermão. É diante da Bíblia, procurar entender como Deus nos trata. Porque a sociedade, nós sabemos, que nos apelida, sociedade nos põe um segundo nome, ex alguma coisa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós não vemos ex. A Bíblia fala, irmãos, em apostasia, em afastamento. Alguém disse que a apostasia é a negação, é o abandono da fé, é uma revolta contra Deus, é o afastamento de Deus. A Bíblia fala de apostasia, mas não fala de ex. Quem fala de ex é a sociedade. Como Deus considera a apostasia? As tuas apostasias te repreenderão. Vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus
e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 2, versículo 19. Se ele recuar, olha aí, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Qual a característica da apostasia? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Malaquias 3, versículo 7. Característica: desviar-se, afastar-se, deixar de observar os estatutos, deixar de guardar. O que Deus espera de alguém que se apostatou? O que Deus espera de alguém que se apostatou? Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Eu sararei a sua apostasia. Eu voluntariamente os amei, porque a minha ira se apartou dele. Oséias 14, de 2 a 4. O que Deus espera é que a pessoa se converta, é que a pessoa mude a direção. Então, assim, amados, dentro do conceito bíblico, esse negócio de ex não existe. Quem intitula ex, quem apelida de ex, é a humanidade, é a sociedade. Vejam bem, diante de Deus, haveriam ex-pecadores? Diante de Deus haveriam ex-cristãos? Ex-filhos de Deus? Ex-salvos? Ex-alguma coisa? Como Deus nos trata? E para responder essas perguntas, nós temos que caminhar sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva é a humana, a qual nós já iniciamos falando, que humanamente falando, é isso mesmo que as pessoas pensam da gente. A gente é ex alguma coisa. Mas a perspectiva divina vai nos apontar um outro caminho. A perspectiva humana é como as pessoas entendem o assunto e se posicionam. E a perspectiva divina é como Deus se expressa na Bíblia sobre o assunto. E eu quero adiantar para os irmãos que a Bíblia faz citação de uma situação. A Bíblia faz citação de uma situação onde fica claro que quem é de Deus permanece sendo de Deus, e que não é, abandona. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19. Ou seja, a Bíblia está dizendo, ou é de Deus, ou não é. Não tem esse negócio de ex. Não é possível a Bíblia chamar alguém de ex-cristão. Porque se uma pessoa verdadeiramente for cristã, ela nunca vai se afastar da fé. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, diz o texto. Se uma pessoa afirmou ser cristão, negar a fé é prova de que realmente ela não era cristã. A Bíblia não vai chamá-la de ex-cristã.
Saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19. Não é possível ser um ex-salvo, um ex-crente, um ex-santo, um ex-filho de Deus. Mas alguém poderia sim argumentar que a pessoa não é ex, mas ela pode ser um falso cristão. Aí eu vou ser obrigado a concordar, porque a Bíblia vai dizer. Então, na verdade, ao invés de chamar a pessoa de um ex-cristão, o correto fosse chamá-la de um falso cristão. E aí nós encontramos respaldo, base na Bíblia. Existe o falso cristão, o falso profeta, o falso discípulo. Então não é um ex, porque ele nunca foi. É falso por quê? Porque quer parecer ser o que não é. É uma imitação, é um ator. Jesus preveniu-nos que nos últimos dias haveriam falsos cristos, imitação dele, que fariam passar por Messias e pretenderiam ser o Salvador do mundo. Jesus preveniu-nos nos últimos dias. Está ali em Mateus 24, de 4 a 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Veja aí, falso Cristo. Então não é um ex-Cristo, é falso. Jesus preveniu-nos que um dos sinais que aconteceria no final dos tempos que seria a aparência desses falsos cristos. Mateus 24, 23 a 26. Se pois alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas. Olha aí, outro nome agregado aqui. Não é ex-profeta, mas é falso profeta. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, até os escolhidos enganariam. Paulo avisa aos cristãos que tenham cuidado com os apóstolos falsos. Olha aí, outro agregado aqui, que pregam sobre um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Ali em 2 Coríntios 11, 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos, se a parte da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega um outro Jesus, que não temos pregado, e se recebeis outro Espírito que não recebemos, um outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Veja, falsos pregadores. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, olha aí, obreiros também falsos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Amados irmãos, a Bíblia diz, Mateus 7, 22, 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, como a Bíblia diz, eu concluo que é possível passar-se por algo que não é, seja um apóstolo, um pastor, um profeta, um cristão.
Mas todos esses que estão se passando pelo que não é, ou seja, são falsos, estão na mesma corda bamba. E a sociedade vai chamá-los de ex. Deus não os trata como ex, Deus os trata como falsos, mas a sociedade vai chamá-los de ex. Então as duas perspectivas, a humana e a divina, é essa. A humana, como as pessoas entendem o assunto. A divina, como Deus se expressa na Bíblia sobre o assunto. Essa é a grande questão que nós estamos aqui discutindo. O conceito do ex. Assim, meus queridos, nós precisamos fazer essa mediação de como a humanidade, a perspectiva humana olha para uma pessoa e como Deus trata aquela pessoa. É nesse conceito que nós estamos chegando. Então vamos continuar avançando sobre o seguinte ponto. Do ponto de vista humano, que é como a humanidade vê, continuamos pecadores depois de sermos salvos? Olha, se formos olhar a nossa vida aqui no mundo, olhar para a nossa tendência de pecar, a resposta é sim. A nossa carne, nós continuamos pecadores, porque existe dentro da gente, mesmo após sermos salvos, mesmo após nos convertermos, existe dentro da gente a possibilidade de pecar. Não deveríamos, mas existe a possibilidade. Aliás, a Bíblia afirma categoricamente que somos pecadores mesmo depois de termos sido salvos. E como pecadores precisamos confessar, precisamos abandonar o nosso pecado, precisamos pedir perdão. Todavia, se dissermos que não pecamos, então estaremos pecando. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então veja, a Bíblia assegura. O que divide, o que afasta a gente da comunhão com Deus é o pecado. E nós temos plena consciência de quando cometemos, entristecemos o Espírito Santo e precisamos urgentemente confessar, pedir perdão, abandonar. Caso contrário, para que serviria o perdão oferecido a nós, se nós não pecamos? Então a questão é, sim, mesmo depois de sermos salvos, vamos continuar sendo pecadores, porque desse ponto de vista humano, a Bíblia diz que somos pecadores e só deixaremos de sê-lo quando formos transformados pelo Senhor Jesus, quando o nosso corpo for transformado, glorificado. Essa sim é a divisão de águas. Agora, vamos lançar luz sobre o ponto da discussão. Como Deus nos trata após sermos salvos pela fé na sua graça derramada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio e entregou a sua vida por nós? Como Deus nos trata? Lucas 19:10 diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores. Então vejam bem, do ponto de vista de Deus, nós somos salvos, passamos a ser filhos. Então Deus não nos vê como ex-pecadores, Deus nos vê como salvos.
Deus nos trata como filho. O salvo é salvo, ou não é. E se não é, precisa ser salvo pelo Salvador, que é Jesus Cristo. Os irmãos conseguem me entender? Do ponto de vista espiritual, um pecador é alguém que não foi salvo, não foi liberto, não conheceu a verdade. Do ponto de vista espiritual, esse é o pecador. Porém, Deus nos trata como filhos, como salvos, como santos. Essa é a questão. Nós tínhamos uma posição anterior à salvação. E o texto que nós lemos no início, Efésios 4, 17 a 32, vai nos dizer o que nós éramos antes. E que nós não devemos continuar sendo. Por quê? Porque uma vez salvo, Deus nos trata como filhos, como amados, como santos. Este é o fato. A sociedade vai sempre nos chamar de ex alguma coisa, mas Deus não nos trata de ex. Amados, é notório que Deus lista algumas práticas, pecados que estão sendo praticados, e que rotulam que uma pessoa que o faz verdadeiramente nunca foi salva. Uma pessoa que tais pecados pratica nunca foi salva. De verdade, nunca se arrependeu, nunca se converteu, não nasceu de novo. E pessoas que estão vivendo nessa prática do pecado estão fora do reino de Deus. Por quê? Porque nunca foram salvas e jamais podem ser chamadas de salvas ou de santas pelo próprio Deus, ou como filhos de Deus. O texto da Bíblia vai dizer, começo por Apocalipse 22, 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Amados, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que há de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 18. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em moralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Então, amados, temos que nos posicionar. Esses textos que eu acabei de citar, poderíamos chamar uma dessas pessoas de ex-salvo, ex-cristão. A sociedade pode chamar, mas a Bíblia não chama. Então eu pontuo que porque as práticas dessas pessoas são abomináveis perante Deus. Precisam se converter, precisam nascer de novo, precisam ser verdadeiramente salvas. Esta é a questão, meus amados. São 23 práticas pecaminosas que faz de uma pessoa perante a sociedade um ex-cristão, mas que faz a pessoa perante Deus um falso cristão, um falso apóstolo, um falso pastor e assim por diante. Não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Cães, fala aí o texto. Cães
ruins é uma metáfora, é um exagero para fazer menção aos falsos mestres que proclamam um evangelho falso. Essa é a ideia. Feiticeiros, não somente aqueles que se envolvem com o ocultismo, com magias, mas com feitiço, mas a feitiçaria no sentido de rebeldia, que não aceitam a ordem das autoridades constituídas. Homicidas. Cometer homicídio não é apenas matar uma pessoa, mas odiar uma pessoa até a morte. Os idólatras, idolatrar algo ou alguém é colocar essa pessoa no lugar acima de Deus. Quem ama e comete a mentira. Os tímidos. Quem seriam os tímidos? Aqui está implícito a recusa da pessoa de ser conhecida como um cristão. É isso que está querendo dizer aqui. A vergonha. Lá em Lucas 9:26 fala: qualquer um que se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. É essa a ideia de tímidos aqui. Os incrédulos, aqueles que não creem em Cristo. Os abomináveis, soberbos, injustos, desonestos, orgulhosos. Abominação, altivo de coração, fornicadores, relação sexual fora do casamento. Irmãos, injustos, que cometem injustiças, que agem incorretamente diante das pessoas, devassos, perversão, corrupção, adúlteros, infidelidade, traição, os efeminados, sodomitas, se comportar naturalmente diferente daquilo pelo qual foi criado, ladrões, roubadores, avarentos, bêbados, maldizentes, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é a permissão sensual e licenciosa. Tudo aquilo que é um convite para relações promíscuas. Lascívia. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, glutonarias. São 23 tipos de práticas diabólicas. Irmãos, o que Deus diz está dito. As pessoas podem não aceitar. Podem querer até reinterpretar, dizer que não é bem assim, que esses conceitos eram para aquela época. Mas nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, porque se a boca de Deus falou, Ele vai cobrar naquele dia. Voltando ao nosso tema, o conceito de ex. O conceito de ex é um conceito da sociedade, não tem nada a ver com Deus, porque perante Deus, ou a gente é, ou a gente não é. Deus diz a sua palavra em 1 João 1, de 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, ser pecadores não faz da gente não ser salvo, não ser santo, não ser filho de Deus. Pelo contrário, mesmo como santos, salvos, filhos de Deus, ainda continuamos pecadores, por causa dessa tendência que há dentro de nós, na nossa carne, no nosso coração. Amados, estamos quase terminando. João escreveu para crentes e não para incrédulos. 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, ele está escrevendo para cristãos. Pense num exilado brasileiro vivendo em outro país por causa de um crime que ele cometeu. Ele recebe uma anistia, ou seja, não há mais nada de acusação contra ele naquele país, e aí ele volta para o Brasil, e a sua posição é de alguém que foi perdoado. Essa é a sua posição.
mas a sua condição é de alguém que está vivendo um exílio, pois posição e condição são diferentes. Veja só, que situação é essa? Ele é mandado para o nosso país, ele foi perdoado, alcançou a posição de perdoado, mas na condição ele continua sendo um exilado. Ao crer em Jesus como nosso Salvador, todos os nossos pecados foram perdoados, pois todos foram lançados em Jesus Cristo. Antes que me pergunte se isso inclui também os pecados futuros, quero lembrar você que Jesus morreu por todos os nossos pecados, sejam passados, presentes ou futuros. 1 João 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudessem viver para a justiça, pelas suas fisaduras fomos sarados. Uma vez salvo, Deus coloca em mim e em você uma nova posição, ressuscitados com Cristo, co-herdeiros. Deus nos enxerga de forma absoluta e não relativa. A sociedade nos enxerga de forma relativa. Ali vai um ex-viciado. A sociedade nos enxerga. Deus nos enxerga como filhos de Deus, como pecadores que se arrependem, que confessam os seus pecados. Essa é a nossa posição. Mas enquanto estamos nesse corpo de carne, estamos sujeitos às imperfeições. Estamos sujeitos. Essa é a grande verdade. Uma boa figura dessa nossa atual condição, apesar de sermos escolhidos por Deus para testemunhar dele no mundo que está perecendo, é o que acontece com Moisés em seu encontro com Deus. Ele enfia a mão no peito sobre as suas vestes, e quando tira, ela está leprosa. Depois ele coloca a mão de novo no peito, quando tira, ela está limpa. E Deus estava lhe ensinando que apesar de todos os privilégios que ele estava recebendo, ele continuava um pecador. Assim, meus amados, este é o ensino da palavra de Deus. Nós sim somos pecadores. Porém, mediante o arrependimento e a fé na graça do nosso Salvador Jesus Cristo, nós passamos a ser salvos, a sermos filhos de Deus. E essa experiência que Moisés teve, quando ali estava se referindo ao Senhor, que os israelitas, melhor dizendo, que Faraó não estaria acreditando nele quando ele fosse lá. E Deus fez com que ele enxergasse que sim, somos pecadores, mas agindo pelo poder de Deus, aleluia, agindo pelo poder de Deus, nada e ninguém poderá nos deter. A ideia que simbolizava o colocar a mão no peito e o tirar a mão no peito. Assim, quando ele joga também o bastão no chão, o bastão se torna uma cobra. E quando ele pega naquela cobra, volta a ser bastão. Dessas duas comparações que Deus está querendo mostrar para Moisés, a decisão de continuar na prática do pecado é sua e é minha. A escolha é nossa. Essa é a grande verdade. Já estamos caminhando para o final desse sermão, o conceito do ex. Amados, vamos viver, vamos testemunhar que Cristo nos libertou, nos salvou para sermos pertencentes ao seu reino, mesmo que ainda em nós haja uma carne pecaminosa, uma alma que precisa de salvação, mas com certeza, a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, já não somos mais ex, agora somos salvos, aleluia. Então, do ponto de vista humano, não somos melhores do que ninguém, continuamos pecadores, porém numa outra posição. Agora somos pecadores arrependidos, convertidos, não mais dominados pela carne que nos levava a pecar e praticar toda sorte de pecados.
a carne que nos leva a pecar e nos põe fora do reino de Deus, mas o perdão nos alcançou de uma vez para sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo falando sobre essa sua inclinação ao pecado, ali em Romanos 7 até Romanos 8, ele deixa claro: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Aí ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E aí em seguida ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu continuo sendo escravo da lei de Deus, segundo a carne, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim ele termina no capítulo 8, versículo 1. Amados, que o Espírito Santo nos ajude a nos posicionar diante de Deus, a viver uma vida santa, seja na mente, no corpo, na alma. Porque a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eis é o que a sociedade, é o que a nossa carne crava, nos apelida. E isso não vai mudar. Vai entrar anos e sair anos, a sociedade sempre vai nos tratar dessa forma. Mas diante de Deus, somos o que Ele diz que somos. Somos salvos, somos libertos, somos livres, somos santos. E estamos vivendo na esperança, aguardando a sua volta para consolidar a nossa salvação, porque a estatura do varão perfeito nós estamos caminhando. Ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando. Graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Graças a Deus. Aleluia.